A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, como vocês estão? Aqui estou, graças a Deus. Fazia 2 dias que eu não vim aqui gravar um vídeo no canal e graças a Deus, né? Deus, ele tem cuidado de mim, Deus, ele tem me sustentado. Sábado eu passei mal, fui parar no hospital com uma infecção urinária bem brava. E os antibióticos que eu estava tomando não estavam combatendo a bactéria. Então, antes de ontem, trocaram meu remédio e parece que tudo agora está funcionando perfeitamente. A minha dorzinha hoje já está bem aliviada. Ontem ainda estava aquelas fisgadinhas nos rins, na altura dos rins, nas costas. Mas graças a Deus, hoje eu creio que o Senhor já restaurou minha saúde para a honra e glória do nome dEle, para que nós possamos estar aqui presentes, falando mais uma vez das maravilhas que Ele tem feito em nós. Deus é maravilhoso, vamos continuar glorificando o nome dEle. Amados, eu quero deixar essa mensagem hoje, mas antes eu quero pedir para vocês agora, vem aqui, deixa o seu like, o seu joinha, compartilhem essa mensagem, deixem um comentário e se inscrevam nesse canal, amados. Eu sou muito grato, o canal tem crescido muito rápido, eu já estou beirando os 700 inscritos e isso é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu vejo quantas vidas o Senhor tem resgatado, tem trazido para ouvir essa palavra e, gente, isso não tem eu não tenho palavras para agradecer, né? A gratidão, mostrar a minha gratidão, porque Deus é quem está fazendo isso acontecer. Então, eu quero deixar essa mensagem agora para vocês, depois de vocês deixarem o joinha aí, não se esqueçam. E eu quero deixar o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar hoje é: Deus ouviu a sua oração. Amém? Confirme aí, Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a sua oração. Esse texto ele tem base em Lucas 1, versículos 5 ao 25, que nós vamos ler agora. Tem umas mosquinhas aqui, aquelas mosquinhas de fruta, a época dessas mosquinhas em casa é irritante. Então, às vezes eu fico meio assim que elas estão aqui me rodeando. Eu coloquei o meu difusor aqui com um olhinho para espantar elas, mas ele desliga, quando ele tá funcionando elas fogem de mim. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Amados, então, Lucas 1, do versículo 5 ao 25, vamos lá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Disse então Disse então Zacarias ao anjo: Como sabereis isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Portanto, não creste nas minhas palavras, que o seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e a maravilha-se de tanto de demorar-se no tempo. E saindo ele, não lhe podias falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Até aqui. Assim me fez o Senhor nos dias em que me atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. O que é opróbrio? Vergonha. Amados, essa passagem, ela é tão tremenda. E eu tenho um testemunho de vida para contar dentro desse contexto. Amados, Lucas 1,5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Nós vamos contar a história desses dois hoje, desses dois idosos praticamente. Esse versículo inicia uma narrativa do Evangelho de Lucas, apresentando 2 personagens centrais, Zacarias e Isabel, ambos de linhagens sacerdotais. Zacarias era do grupo de Abias, uma das 24 divisões do sacerdote levítico. E Isabel era descendente direita de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Isso revela algo importante, amados. Deus ele escolheu um casal piedoso e com raízes espirituais profundas para iniciar os eventos ligados à chegada do Messias. Mesmo ele sendo esquecido por homens por sua esterilidade e idade avançada de Isabel, Deus não os havia esquecido. Amados, quantas vezes nós oramos por coisas, nós pedimos para Deus algo e leva anos para o Senhor nos responder. Esse versículo, ele nos lembra que mesmo em tempos difíceis, como sobre o governo de Herodes, Deus continua levantando pessoas para cumprir o seu plano. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E ele tem um tempo determinado para cumprir cada coisa. Amados, a gente não consegue entender o tempo de Deus. Às vezes leva anos para se cumprir. Mas quando você tem aquela promessa na sua mão, parece que todo aquele ano que passou, ele se apaga. Porque Deus ele faz dessa maneira, que nós passamos um longo período de deserto talvez, para que lá na frente nós podemos ver a vitória contemplada, plano de Deus concreto em nossas vidas. Amados, essa história de Zacarias e Isabela não é apenas sobre um milagre de concepção na velhice, é sobre promessas divinas que carregam o próprio eterno. Deus ele se mostra presente, ele mostra a soberania, a grandeza dele em cumprir algo que ele prometeu. Às vezes leva anos e nós nos falecemos, nós nos cansamos e nós às vezes desistimos de orar. Amados, vai fazer exatamente 18 anos que eu estou nessa cadeira de roda.
Por pouquíssimas vezes eu orei para o Senhor, Senhor, me levanta dessa cadeira, eu estou tão cansada, meu corpo físico não aguenta mais. Se Deus ele tem um plano de me levantar dessa cadeira futuramente, glória a Deus, mas se Ele não tiver, aqui eu permanecerei dando glórias a Deus. Aonde você está hoje? Que momento da sua vida você está hoje que você tem um problema, você não consegue conciliar com as coisas de Deus? Amados, Zacarias e Isabel, eles eram justos, obedientes e viviam esperando, não apenas por um filho, mas pelo consolo de Israel, a vinda do Messias. Amados, mesmo sendo fiel, Zacarias, ele duvidou da promessa do anjo Gabriel. Imagina um anjo ali na sua frente te entregando algo da parte do Senhor e você ter dúvida, você não conseguir confiar se aquilo realmente era verdade, porque eu acho que ele já se via assim tão velho, ele falava, é impossível. Tem coisas que a gente vê que a gente fala, Senhor, é impossível, não dá, isso não acontece. É como eu me vejo nessa cadeira de roda e às vezes as pessoas profetizam, você vai levantar, você vai andar. Mas eu falo assim, isso é coisa para Deus. Não tem médico que me põe de pé. Não tem um remédio que me levanta dessa cadeira. Isso é coisa para Deus. Tem milagres na vida da gente que é coisa para Deus, amados. Pode levar anos, pode levar. Tem gente que recebe muito rápido, tem gente que passa anos. Imagina Isabel e Zacarias orando ao decorrer dos anos. E eles chegam na velhice e falam: não deu bom para nós. O Senhor não nos agraciou. Mas eles permaneciam fiel, obedientes a Deus. Mesmo sendo fiel, Zacarias, ele duvidou, gente. E Gabriel disse a ele, por que você duvidou? Você vai ficar mudo até o nascimento, e o seu filho chamará João. Amados, isso nos mostra que até os justos têm momentos de fraqueza. Até as pessoas que oram, que estão muito mais na presença de Deus, também sofrem aflições. Mas Deus ainda ele cumpre promessas, ele continua cumprindo desde lá de trás e ele vem cumprindo até hoje e até a vinda dele, ele vai cumprir promessas em nossas vidas. O silêncio de Zacarias tornou-se um tempo de reflexão. Eu creio que ele entrou num momento que ele falava, meu Deus, por quê? Por que eu não fui crer? Imagina ficar 9 meses mudo, esperar o filho dele nascer para ele poder falar. Amados, que luta, que prova foi essa? Mas Deus ele ainda cumpre promessas. Ele cumpre promessas diante a sua dificuldade, diante de coisas que você tem que ficar calado. Deus fala, Zacarias ele teve que ficar mudo. Tem coisas, amado, que nós não podemos falar. Nós temos que, fechar a boca. Deixar Deus fazer. O silêncio de Zacarias tornou-se um tempo muito assim, de reflexão. E a sua primeira fala após o nascimento de João foi um hino de louvor e profecia. Amados, João Batista ele nasceu como um cumprimento de promessa. Muito mais do que isso, ele nasceu como uma missão profética. Ele veio ao mundo para preparar o caminho para Jesus. A vida dele não foi apenas um presente para os pais, mas uma peça fundamental para o plano da salvação. Deus ele não apenas nos abençoa por amor, ele também nos posiciona com propósito. Muitas vezes o milagre que esperamos é uma porta para algo maior do que nós imaginamos. Amados, eu quero dar um testemunho sobre isso. Eu tive meu filho Lucas. E eu já dei o testemunho que esse menino supostamente nasceria com síndrome de Down. O Lucas veio perfeito ao mundo. Glórias a Deus, porque Deus tocou, Deus fez a obra. E amados, depois de 2 anos e pouco que eu tinha o Lucas, eu engravidei. E essa gestação durou em torno de 5 meses.
e eu perdi essa bebê. Ela se chamaria Letícia. E amados, a gente não entende os propósitos do Senhor. Eu sempre falei para Deus, depois que eu perdi ela, os médicos diziam que eu não podia mais ter filhos, que a minha madre estava fechada, que eu não tinha condição nenhuma física para ter um outro filho. Amados, eu só me lembro de ter orado para o Senhor e falado: Senhor, Senhor, eu só queria um casal, eu só queria mais um filho. E o Senhor, então, Ele me agraciou mais uma vez, depois de 1 ano que eu perdi a bebê. E os médicos falavam que eu não podia mais engravidar, que eu não tinha mais condição nenhuma de engravidar. Mas a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje é: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor, Ele faz coisas que nós não podemos, que médicos não podem. Mas o Senhor, Ele tem um propósito para mim e para você. Ele precisa cumprir esse propósito em nossas vidas. Amados, eu engravidei. Eu engravidei de novo e essa menina nasceu e ela se chama Gabriela. E louvado seja o nome do Senhor, porque eu tive uma gravidez, ela cresceu muito pouquinho, ela nasceu muito pequenina. Quando eu estava à beira já dos 9 meses, ela nasceu uns 20 dias antes da data. E ela nasceu muito pequenininha, ela nasceu assim, um tamanho de prematura. Ela ficou mais ou menos uns 25 dias naquela incubadora no hospital. E eu achava que eu não ia ter essa criança, porque foi um parto também complicado, um parto, porque eu tive que induzir o parto, porque a minha pressão já estava mudando. Então, amados, eu falo para vocês que nós temos que confiar no Senhor. Eu fiz uma oração simples, eu falava: Senhor, eu só queria então mais um filho, eu queria ter 2 filhos. Mas os médicos falavam: impossível, Lilian, não tem como. E eu criei, sabe, que eu ia ter mais um filho. Quando eu engravidei, eu falava: meu Deus, eu tô grávida. E agora? Cuida, pai. Não deixa eu perder. Cuida desse baby. E ela veio ao mundo, amados. Ela veio pequenininha. Ela teve que ficar 25 dias naquela incubadora. Eu tinha que ir para casa e voltar todo dia para amamentar ela. Ela era tão pequenininha que ela não conseguia sugar o leite. Não tinha força de tão pequenininha que era. Mas o Senhor cumpriu, o Senhor fez acontecer. O Senhor, Ele é cuidadoso, Ele é zeloso com a gente. Amados, Ele nos proporciona momentos que só Ele pode ter honra e glória do milagre, das coisas lindas que Ele faz em nossas vidas. Ele nos posiciona com um propósito. Muitas vezes o milagre que nós esperamos é uma porta para algo maior, amados. Simplesmente isso. Talvez aquela bebê, a Letícia, talvez ela viria com algum problema, a barriguinha dela não estava desenvolvendo. E o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, talvez Ele já tinha escrito a minha história, Ele sabia que um dia eu ficaria nessa cadeira de roda, então Deus me poupou na minha primeira gravidez, talvez de eu não ter um filho com síndrome de Down, que precisa de cuidados mais especiais de perto. E depois se eu tivesse uma menina que teria algum problema de saúde, talvez eu não daria conta, mas o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura. Então, por que muitas vezes contendemos com o Senhor? Primeiro ponto: o encontro com o anjo. Depois de Zacarias estar no templo, Deus ouve mesmo quando parece demorar. E o anjo diz: tua oração foi ouvida. Em Lucas, no versículo 1, Lucas 1, versículo 13, a tua oração foi ouvida. Aparentemente, Zacarias já havia parado de orar por um filho. Talvez ele já tinha desistido. Quanto tempo oramos e às vezes desfalecemos, não conseguimos mais orar. Mas Deus, Ele não esqueceu.
Deus, Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu das coisas que você tem orado. Deus ouviu a tua oração. Mas há um tempo de preparo, há um tempo que o Senhor precisa fazer em sua vida, na minha vida. Talvez um crescimento espiritual, talvez um crescimento, uma maturidade. Porque Deus, Ele precisa nos preparar para receber o que Ele vai colocar em nossas mãos. E na maioria das vezes, a bênção é muito maior do que nós pedimos e que nós estávamos orando. O Senhor sempre nos surpreende. A fidelidade de Deus, Ele não depende da nossa fé, mas do seu plano eterno. Nunca subestime uma oração feita há muito tempo. O Senhor ouviu a tua oração. Amados, o silêncio de Zacarias em Lucas 1:20. A incredulidade, ela tem circunstâncias, consequências, mas Deus ainda cumpre a sua promessa. Zacarias, ele duvida da promessa e fica mudo. Deus, ele disciplina, mas ele não abandona. O silêncio se tornou um tempo de reflexão e transformação na vida de Zacarias. Às vezes, Deus, ele nos silencia para que aprendamos a ouvi-lo melhor. Quantas vezes o Senhor está em silêncio? Quantas vezes o Senhor nos deixa assim, de boca fechada, pensativo, refletindo. Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está comigo, o Senhor está me ouvindo. Nós temos dúvida. Porque nós duvidamos se o Senhor está nos ouvindo. Quantas vezes oramos, dobramos o joelho e fazemos aquela longa oração, mas levantamos ainda questionando, será que o Senhor ouviu a minha oração? Será que o Senhor está vendo a minha aflição? Amados, o Senhor, Ele está vendo todas as coisas. Ele nos silencia para que aprendamos a ouvi-lo. No silêncio, Deus está falando conosco. O nascimento e o cântico. Quando Deus cumpre, Ele também restaura a voz para testemunhar. Ai, amados, que história brilhante! Vocês estão entendendo como Deus trabalha? Deus às vezes precisa nos colocar num canto de reflexão, num canto para nós refletirmos realmente no que o Senhor quer falar, no que o Senhor quer fazer. O tempo de silêncio é um tempo de espera, é um tempo onde o Senhor está trabalhando para entregar o melhor para você. Zacarias escreve o nome João em obediência e a sua boca se abre. João, oh meu Deus, que coisa mais linda. Ele louva a Deus e profetiza. O cântico de Zacarias é cheio de esperança. O silêncio termina em adoração. Amados, quantas vezes nós, em silêncio, quando o Senhor está em silêncio, nós murmuramos, nós reclamamos. Amados, vamos agradecer, vamos louvar a Deus enquanto o silêncio dele permanece, porque o louvor também é adoração. Quando não temos forças para orar, cante, louve ao Senhor. Quando obedecemos Deus, Deus nos dá uma nova voz, não para murmurar, mas para proclamar tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. E para nós chegarmos à conclusão dessa mensagem, as lições que Zacarias nos dá. A fé às vezes vacila, mas Deus permanece fiel sempre. Deus sempre permanece fiel, Ele está no trono dele, só nos observando, mas Ele permanece fiel. O silêncio de Deus, ele não é uma ausência, é uma preparação. Deus, ele quer nos preparar. Deus, ele quer nos abençoar de forma que só depois que nós passarmos pelo vale e ver toda a situação, o Senhor, ele vai fazer algo para te abençoar, para que você seja honrado no meio de muitas pessoas que às vezes viram você passar por esse longo vale e nada acontecia.
Deus, ele transforma a dúvida em testemunho. Oh, amados, que coisa mais linda. João Batista, fruto da promessa, ele prepararia o caminho para Jesus, um cumprimento final de todas as promessas. Para nós fecharmos essa mensagem hoje, eu quero deixar algumas lições. O tempo da espera, ela pode gerar frutos eternos. Isabel esperou uma vida inteira para ver o propósito de Deus se cumprir. E valeu a pena. Como valeu a pena. Imagina Isabel, depois de velha, com João no seu colo. Amados, Deus transforma dúvidas em testemunhos. Zacarias, ele duvidou e silenciou, mas depois louvou e profetizou. Amados, tem hora que Deus precisa, trancar nossa boca, porque falamos demais. Então Deus, ele põe nós num canto de espera, num canto de reflexão, porque muitas vezes nesse canto, nesse deserto, nós não temos palavras, nós não conseguimos nem orar. Mas depois louvou e profetizou, ele só rendeu glórias ao Senhor. Imagina que lindo, ele clamando e louvando ao Senhor. E o milagre que você espera pode abençoar gerações. Ah, amados, João Batista foi uma resposta de oração, mas também um instrumento para preparar o mundo para Cristo. E eu faço uma pergunta para você hoje. Você está esperando por algo há muito tempo? Você está vivendo um tempo de silêncio ou de dúvida? Eu quero dizer para você que continue confiando no Senhor. Mesmo no silêncio de Deus, Ele está trabalhando, mesmo no silêncio. E quando Ele agir, a sua voz será restaurada para a glória dEle. Amados, vamos parar de murmurar. Vamos agradecer em meio às lutas, em tudo que nós passamos, em todas as aflições, o Senhor garante de estar conosco. Que palavra maravilhosa, amados. Fiquem com essa palavra no seu coração hoje. Olha, meditem ela o dia todo. Deixa Deus falar com você. Que coisa tremenda. Continue confiando no Senhor, mesmo no silêncio. E quando Ele agir, a sua voz será restaurada para a glória dEle. Aleluias! Glória a Deus por essa palavra. Fique com Deus, amados. Olha, obrigado para você que ficou comigo até agora. E continuem orando por mim. Eu preciso da oração de Deus. Eu preciso que Deus me abençoe, continue me abençoando, me capacitando para trazer uma palavra para vocês. Não é fácil, é árduo todo dia você levantar cedo, gravar um vídeo para que você seja abençoado. Seja grato por isso. Amém? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, um dia, né? Um restinho de semana aí abençoado para vocês, em nome de Jesus. Entre neste mês de maio com fé, lembrando que Deus ouviu a tua oração não foi esquecida. Mês de maio será um mês de milagre na sua vida, de você viver um grande testemunho, de você gerar frutos, de você abençoar gerações através do seu testemunho. Em nome de Jesus, é um mês de preparação para você receber o teu milagre, o teu João nas tuas mãos. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu